Certa vez, um grupo de homens e mulheres subiam lentamente uma montanha íngreme no meio da noite. De repente, eles ouviram uma voz dizendo assim: desçam dos seus cavalos e apanhem as pedras que estão no chão. Amanhã de manhã, ao nascer do sol, vocês ficarão alegres e tristes ao mesmo tempo. Alguns obedeceram à voz, desceram dos cavalos e apanharam muitas pedras. Outros pegaram poucas. E teve também aqueles que falaram: pegar pedra nada, eu vou seguir minha viagem. No dia seguinte, quando o sol nasceu, tal qual a voz havia dito, eles ficaram alegres e tristes ao mesmo tempo. Alegres porque quando eles abriram as sacolas, não eram pedras que estavam lá dentro, eram diamantes. E tristes pensando: puxa vida, por que eu não peguei mais? Ao final da nossa apresentação, eu também espero que você fique alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre por ter pego alguma pedra preciosa que vai servir não só para o seu trabalho, mas também para a vida pessoal. E ao mesmo tempo triste pensando: puxa vida, que pena que a palestra acabou. Então eu espero que você desça um pouquinho da sua rotina, venha para cá, e nós temos muitas coisas bacanas, muitos diamantes para compartilhar com você nessa manhã. Então preste bastante atenção em tudo isso que a gente vai discutir aqui. Se porventura você não conseguir anotar, não tem problema não, você pode me mandar um e-mail que eu te mando todos esses slides, tá bom? Então preste bastante atenção no que a gente vai discutir aqui hoje, porque um dos grandes segredos da segurança não é só estar seguro, né? Mas principalmente sentir-se seguro. A sensação de segurança é tão importante quanto estar seguro. Por que nós falamos isso? Porque com a correria do dia a dia, os problemas relacionais, os desafios que a liderança enfrenta, pode acontecer que a maioria das pessoas começa a perder o foco, começa a perder o comprometimento com as regras, e aí compromete a segurança de todos. Então, sentir-se seguro em termos psicológicos, emocionais, físicos, é essencial para se manter a cultura da segurança. Então é por isso que nós vamos tratar também deste aspecto dos relacionamentos dentro de uma equipe. E quando a gente fala isso, aí surge a pergunta, né? Mas o que relacionamento tem a ver com a cultura da segurança? A segurança de uma equipe, ela não está somente relacionada ao número dos envolvidos na equipe, mas principalmente à habilidade que cada um de vocês tem de se relacionar com a diversidade que existe dentro do grupo. Você provavelmente já viu aí na mídia que as pessoas estão falando dos conflitos de gerações, né? Hoje nós temos no mercado de trabalho aproximadamente 4 gerações. Você tem os tradicionais, são aqueles que nasceram, né, na década de 1940, na década de 40 do século passado. São aquelas pessoas voltadas para a autoridade, voltadas para as regras. Elas pensam em termos de regras e de autoridade. Você tem também os baby boomers, que são aqueles indivíduos que nasceram ali no pós-guerra. Se chama baby boomer por quê? Porque quando os soldados voltaram da guerra, né, eles faziam muito tempo que não viam as esposas. Aí o que aconteceu? Muitas engravidaram no pós-guerra. Então é por isso que se chama baby boomers. É depois dos booms, né? Houve um boom de bebê aí na década de 60. Esses indivíduos já são focados em disciplina e obediência, diferentemente dos primeiros. Então, só para você entender, aquele indivíduo que nasceu na década de 40, ele se preocupa muito mais com respeitar a autoridade e seguir as regras à risca, do que aqueles indivíduos mais novos, que se preocupam simplesmente em obedecer. Está acompanhando aí? Aí se você avança um pouquinho, aqueles que nasceram na década de 80, já são mais concentrados em estabilidade e praticidade. Por que nós estamos falando isso? Porque você sabe que no Brasil nós sofremos muito com a inflação. Os mais novos talvez nem tanto, né? Mas os mais velhos se lembram de que era uma instabilidade econômica e política muito grande, né? Então o que a gente buscava naquela época, quando a gente vinha para o trabalho? Nós buscávamos a oportunidade de viver de uma forma estável e de uma forma prática. Mas aqueles que nasceram até 99 já se preocupam com independência e resultados. Então vamos fazer um resumo?
Se você pega, por exemplo, um diretor, um membro de equipe, ou então uma pessoa que você considera muito, que está sempre aqui, né, junto com a gente, que ele é mais velho, que ele é mais tradicional, ele vai ter mais facilidade de se apegar às regras. Enquanto aqueles indivíduos mais novos, eles vão tentando driblar as regras para satisfazer os seus valores pessoais. Então, se você tem um filho aí que ele é adolescente, você provavelmente está entendendo bem o que eu estou dizendo. Porque para você, aquilo que era evidente, para ele parece que não faz tanta diferença. Por quê? Porque ele quer as coisas muito rápido. Então, a gente que é mais jovem precisa aprender a se concentrar um pouco mais, não somente naquilo que a gente quer, nos nossos valores, mas principalmente em aprender a controlar essa nossa sede de resultado. Se você for, por exemplo, acompanhar um pouquinho da empresa privada, você vai perceber que hoje os jovens ficam entre 3 e 6 meses no trabalho. Ele entra, quer ser promovido logo, quer obter resultado logo, quer aumento de salário logo, só que as empresas não funcionam assim, né? É preciso acompanhar o desenvolvimento da empresa e a coisa tem que crescer através de uma escala. Só que às vezes essa busca pelos valores de independência e resultado vão fazendo com que os jovens vão perdendo as grandes oportunidades da vida. E você que é mais velho, provavelmente se sintonizou aí, né? Se os seus valores importantes ainda são a estabilidade, a praticidade, o respeito, a hierarquia, você provavelmente enfrenta dificuldades para se relacionar com os mais jovens. As gerações mais novas, elas têm uma facilidade incrível de se conectar com outros, porém falta autenticidade nas relações interpessoais. Então esse é o grande desafio que a gente vai enfrentar quando o assunto é equipe daqui para frente. As pessoas estão conectadas, porém isoladas. Daí a dificuldade de manter uma conversa, né? Se você tem adolescentes próximos de você, tente conversar com ele por mais de 15 minutos. Se for através de mensagem de texto, vai que é uma beleza, né? Mas aqui no tete-a-tete ele já enfrenta dificuldades. Então, esse pessoal vai vir trabalhar contigo daqui 5, 6 anos. Como é que você vai lidar com isso? Então, quando se ouve falar na mídia de conflitos de gerações, não é na realidade um conflito de geração pura e simplesmente pela diferença de idade. É um conflito de valor. É a diferença entre o que importa para você e o que importa para mim. É essa diferença de valor que gera problemas dentro das equipes. Nós estamos tratando aqui, para você que chegou agora, é justamente isso. Os problemas que as empresas enfrentam hoje não é um problema de regra, não é um problema de padrão, não é um problema de conduta empresarial, é um problema de valor. O seu valor é diferente do meu. E como que a gente começa a resolver isso? Por exemplo,